para que todos consigam chegar em casa, senão o negócio fica estreito. Mas eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar com vocês, sentado mesmo, como vocês estão, Atos capítulo 16. Eu quero ler apenas 2 versículos, o 13 e depois o 16, para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, o versículo de número 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, aonde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Amém? Amém. Somente até aqui, se você puder aplaudir a Jesus pela sua palavra. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Esse texto do capítulo 16 de Atos é um texto que tem algumas histórias, alguns acontecimentos bem marcantes. O capítulo 16 ele vai dar início à segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo iria fazer. No capítulo 15, você vai ver lá que houve uma grande discussão entre os líderes da igreja, os apóstolos, os anciãos, acerca de como seria a doutrina para a igreja, porque a igreja ainda era muito nova, apenas 10 anos tinha se passado que a igreja tinha nascido, e ainda não tinha sido solucionado um problema entre judeus e gentios, porque a igreja era composta dos povos, judeus e gentios. Então, logo, os judeus achavam que as tradições judaicas, elas precisavam ser conservadas. Já os gentios nunca tiveram tradições, então estava havendo um grande choque. Então os líderes, no capítulo 15, se reuniram, e Paulo estava entre esses. Se reuniram e tomaram algumas decisões sobre o que seria de norma para as igrejas. Agora não existe mais judeus e gentios, agora é a igreja. Então Paulo e Barnabé, agora imbuídos desta missão, decidem embarcar em uma viagem missionária enviada pelos apóstolos, até mesmo para que eles levassem para as igrejas que eles mesmos, na sua primeira viagem, tinham fundado, levar o relato daquilo que foi decidido nessa reunião. A igreja precisava tomar ciência de como proceder com os judeus e os gentios dentro da igreja. Então eles começam, e aí os irmãos vão ver na narrativa que acontece uma discussão entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar consigo João Marcos, que na primeira viagem, Marcos ele tinha ruído a corda, ele não tinha ido até o final da viagem. Então Paulo não achou por bem levá-lo, porque se da primeira vez ele voltou atrás, ele não iria levá-lo na segunda. Então houve uma grande discussão entre Paulo e Barnabé, e eles se separaram. Então Paulo, ele escolhe para si Silas, para ser agora o seu companheiro de viagem. E mais para frente vocês vão perceber que também eles chegam a uma cidade chamada Derbe, Elista, e ali eles encontram um jovem chamado Timóteo, do qual havia um bom testemunho acerca desse jovem. Então eles, dentro dessa cidade de Derbe e Listra, o apóstolo Paulo, de repente, ele intenta ir para a Galáxia, na parte da Ásia Menor, para quê? Para pregar a palavra na Ásia. Só que você vai ver, lá no versículo de número 8, 6, 7 e 8, você vai perceber que, quando ele intenta ir para a Galáxia para pregar a palavra, o Espírito Santo o impede de pregar naquele lugar. Você vai observar também que Paulo não questiona a ordem do Espírito Santo. Ele é impedido de pregar. E ele não questiona, ele apenas obedece. E daqui a pouco Paulo, de novo, ele resolve ir para Troade para pregar a palavra. Porque Paulo ele era um camarada inquieto. Quando ele chegava numa cidade,
O propósito dele era pregar a palavra. Então ele resolve agora, já que ele não pôde ir para a Ásia, ele falou, eu vou para Troade. Só que a Bíblia vai dizer que agora o Espírito de Jesus impede Paulo de pregar em Troade. Aí a pergunta é, o que tem de ruim de se pregar? Qual é o problema de se pregar a palavra, de viajar para pregar? Paulo só queria pregar a palavra e foi impedido pelo próprio Deus de ir para esses lugares para pregar a palavra. Ele queria fazer o quê? Pregar. E havia uma ordenância para se pregar. Só que você vai perceber que Paulo, ele não questiona. Quando ele é impedido, ele para. Ele tenta ir para outro lugar. De novo ele é impedido. E o que ele faz? Ele para. E agora Paulo vai para uma cidade. E ali Paulo reclina a sua cabeça para descansar e ele tem uma visão, através de um sonho, aonde aparece para ele um varão da Macedônia dizendo, passe a Macedônia e ajuda-nos. Então logo agora, depois dessa visão, Paulo disse o seguinte, percebi que era ali que o Senhor queria que eu pregasse. É verdade. Sabe o que é que eu aprendo já de início com isso? Eu aprendo que nós não devemos andar de acordo com a nossa visão. Nós não podemos andar de acordo com aquilo que pensamos ou que queremos, ainda que o que nós pensamos seja correto, mas nós temos que andar de acordo com a visão que Deus tem para mim e tem para você também. Porque veja, ele queria pregar, é lícito pregar, mas Deus não queria que ele fosse para aquele lugar. Deus tinha um outro propósito com ele. Deus queria que Paulo pregasse agora na Europa, porque a Europa ainda não tinha sido difundido o Evangelho. Então às vezes isso acontece com a gente. O que acontece? Que às vezes a gente tenta fazer alguma coisa, e às vezes você percebe que não é para fazer, mas às vezes por causa do ego, por causa da vaidade, a gente insiste em fazer aquilo ali. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você anda pela sua própria visão, Deus não está nesse negócio. Quando você faz aquilo que quer, Deus ele não garante. Porque a grande realidade é que ainda que seja boa a nossa intenção, mas nós temos que estar aonde o Senhor quer que nós estejamos. Nós temos que ir aonde a visão do Senhor quer que nós vamos. Não adianta eu olhar para a igreja do pastor fulano e dizer, eu vou andar na mesma visão que ele. Porque a visão que Deus tem para ele é uma, a visão que Deus tem para a gente aqui é outra completamente diferente. É verdade. E é justamente nesse ponto, às vezes, que muitas pessoas caem em erro e começam a colocar a culpa em Deus quando as coisas não acontecem. Vocês observam que quando surgiu o movimento G12, todo mundo abraçou o movimento. E através disso aí começou a surgir um monte de heresia. Por quê? Mas o movimento G12 foi uma bênção. Foi uma bênção para aquele que teve a visão para trabalhar daquela forma naquele lugar. Mas já depois começou-se a ser deturpado. Perceberam que já não estava mais dando certo aquele movimento. Por quê? Porque essa era a visão que Deus tinha dado para aquele camarada naquela região. Porque o nosso Deus, ele é sábio. Ele sabe onde é que coloca os seus. Ele tem os seus que são instrumentos e ele sabe aonde usar no lugar apropriado. É verdade. Não adianta Deus colocar uma pessoa em um lugar onde ele não vai ser útil naquele lugar. Você tem que se colocar na posição do Senhor, deixar ele te movimentar. Porque quando ele movimenta, ele coloca no lugar certinho. É verdade. E isso, irmãos, às vezes acontece em qualquer área da nossa vida. Às vezes acontece no seu trabalho, às vezes acontece na sua escola, acontece na rua, enfim, tem ambientes que nós vamos estar, que talvez você olhe e diga, não é onde eu queria estar, não é o que eu quero para a minha vida. Mas se essa é a visão de Deus para você, se é ali que Deus te quer, é ali que você tem que estar. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Então Paulo entendeu que o Espírito de Deus queria que ele fosse pregar na Macedônia. O que Paulo faz? Vai para a Macedônia. E quando chega na Macedônia, o costume deles qual era? Era procurar de primeiro uma sinagoga para pregar a palavra. Só que para se fundar uma sinagoga, precisava-se ter pelo menos na cidade 10 lideranças.
ou seja, 10 chefes de família, para fundar uma sinagoga. E quando Paulo chega nessa cidade, não havia sinagoga ainda fundada. Como é que aconteciam as orações? Normalmente eles iam para as praias, para a beira de rio, para as montanhas, para se reunirem para orar. Então a Bíblia vai dizer lá no versículo 13, que no dia de sábado, nós saímos para fora das portas, para a beira do rio, aonde julgávamos nós haver um lugar para quê? Para a oração. E Paulo, quando chega na beira do rio, ele já encontra de antemão um grupo de mulheres que ali estavam orando. E Paulo, quando chega naquele lugar, ele ora e começa a falar. Entende-se que não havia homens no meio das mulheres. Paulo era o único homem. E Paulo começa a pregar e ele vai dizer que agora o Senhor, foi o Senhor que abriu a mente de Lídia para ouvir e compreender a palavra. Lídia era uma mulher rica na época, vendedora de púrpura. E ela entendeu, Deus abriu a mente dela para que ela entendesse o que Paulo pregava. E logo entendendo o que Paulo pregou, o que ela fez? Levou toda a sua casa para ser batizada. Paulo batizou a família de Lídia inteira. E agora ela faz um pedido: olha, se você julga que eu sou digna, eu peço que você fique na minha casa. Então Paulo vai, possivelmente com Lucas, né, que é o narrador dessa história, vão para a casa de Lídia, ficam na casa de Lídia durante 6 meses aproximadamente, e fazendo a obra. Então agora, eles abrigados na casa de Lídia, eles sempre procurando um outro lugar para a oração. E a Bíblia vai dizer que ele, passando no versículo 16, de novo, olha o que diz o versículo 16: e aconteceu que indo nós à oração, tem algumas traduções que dizem, e indo nós no caminho da oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Paulo estava indo para onde de novo? Para oração. Veja bem, ele estava a caminho da oração, quando aparece uma jovem possessa com o espírito de uma pitonisa, né, como diz o texto, o espírito de Piton, uma serpente da mitologia grega, que eles acreditavam que essa serpente tinha poderes de adivinhação, e foi Apoio que matou essa serpente. Enfim, não vem ao caso. E depois que Apoio matou essa serpente, vez ou outra, ela encarnava uma pessoa. Então, automaticamente, para as pessoas daquela província que era romana, quando aquela jovem adivinhava, eles acreditavam que ela era a dona da verdade, porque acreditava de fato que ela tinha um espírito de adivinhação de uma piton, que era uma serpente que fazia parte da cultura grega. Então, quando ela adivinhava, ela dava lucro aos seus senhores. E Paulo, todas as vezes, o texto deixa entender que todas as vezes que Paulo passava, ela dizia: esses 2 homens, eles nos anunciam o caminho da salvação. E Paulo passava e ela dizia: esses 2 homens que vão passando, eles estão nos anunciando o caminho da salvação. É forte isso, Jesus. Veja bem, o próprio diabo falando uma verdade. É verdade. O próprio diabo falando uma verdade. Só que o que irritou Paulo não foi o fato dela dizer a verdade, foi o fato das pessoas terem ela como a verdade. Era isso que irritava o apóstolo Paulo. E há um erro também na ortografia, porque o texto diz que ela dizia que eles nos anunciam o caminho, mas na verdade não era essa a palavra no texto original. No texto original diz que ela dizia o seguinte: esses homens nos anunciam um caminho. Então isso também irritou Paulo, porque Paulo não pregava um caminho, Paulo pregava um único caminho, ele pregava o caminho. Dá para entender? Ele não pregava apenas um meio de salvação, um refúgio, não. Ele pregava um único meio de salvação. Então, o apóstolo Paulo expulsa o demônio que havia no corpo daquela jovem. E agora, ela sem ele, ela para de adivinhar. E aí, você vai perceber que acontecem outras coisas. Os homens daquela cidade percebem que agora o lucro acabou. Pegam Paulo e Silas. Preste atenção nisso. Pegam ele. Levam eles para a praça pública.
rasgam as vestes dele. E o que acontece? Eles dão uma surra. Eles não apanharam simplesmente. Eles levaram uma surra ao ponto de desmaiarem de dor. E após baterem neles, pegam eles e colocam eles em uma prisão. E a prisão a qual eles foram era um local onde ia bandidos de alta periculosidade. Porque eles foram colocados para 16 portas para dentro. E eram presos pelas pernas e pelos braços. Uma cela escura, machucados, feridos. E aí os irmãos conhecem o contexto. Não é sobre isso que eu quero falar. É só para você acompanhar o raciocínio. Chegando dentro daquele lugar, o texto vai dizer que meia-noite, Paulo e Silas, eles faziam o quê? Oravam e cantavam. Há quem pense que Paulo e Silas começou a orar e cantar meia-noite. Mentira. Não foi meia-noite que eles começaram a orar e cantar. Na verdade, desde que eles foram jogados lá, eles já estavam cultuando a Deus. Aleluia. Na verdade, foi a meia-noite. Foi o ápice do culto que eles estavam prestando ao Senhor. Porque à meia-noite, ouviu-se os outros presos, a voz daqueles dois homens adorando e louvando o Senhor. E aí os irmãos conhecem a história que de repente veio um terremoto, abalou os cárceres e as correntes foram soltas. E o carcereiro se desesperou e disse: eu vou acabar com a minha vida. É melhor eu me matar do que esperar com que os soldados me matem, porque depois que as prisões se abriram, todo mundo foi embora. Então quando ele saca a espada para se matar, Paulo disse: não faça isso, porque ninguém fugiu. Todo mundo está aqui. Gente, só pode ser coisa de Deus, né? Qual bandido em sã consciência que vê as portas da prisão abertas e não ia fugir? Então Paulo, não está todo mundo aqui. E aí os irmãos conhecem que ele diz: olha, o que eu tenho que fazer? Então Paulo disse: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aquele homem era um objeto. Era o objeto pelo qual o apóstolo Paulo tinha sido levado à Macedônia. A visão que Paulo teve de um homem aparecendo para ele dizendo: passe a Macedônia e nos ajude, era esse homem. O objetivo do apóstolo Paulo está naquela situação. Agora, irmãos, eu dei essa volta toda no texto só para te dizer uma coisa. Você sabe qual é o segredo da minha e da sua vitória? É andar no caminho da oração. É verdade. É andar no caminho da oração. É no caminho da oração que nós vamos, primeiro, cumprir a vontade de Deus. E segundo, nós vamos ter a nossa vitória. Porque veja que tudo aconteceu porque Paulo e Silas, eles andavam pelo caminho da oração. Eles não abriam mão da oração. Onde eles chegavam, a oração, ela era prioridade para aqueles homens. Então, primeiro, irmãos, quando nós entendemos a visão de Deus para a nossa vida, veja bem, porque se o apóstolo Paulo não entende que era o Espírito de Jesus que queria que ele fosse para Macedônia, aquele homem, sabe o que ia acontecer? Ele ia morrer, sem salvação. Porque eu já disse isso uma vez aqui e repito, tem pessoas que vão ser alcançadas por mim, por você, e que outra pessoa não vai poder alcançar. Você pode não acreditar, tem outro para pregar, mas talvez a visão não seja com o outro, a visão seja com você. É verdade. É por isso que é importante nós entendermos a visão de Deus e andarmos de acordo com a visão que Deus tem para a gente. Entendendo isso, entrar pelo caminho da oração. O caminho da oração, irmão, sempre foi a chave da vitória da igreja. A igreja de Cristo, ela sempre foi vitoriosa. Por quê? Porque orava. Que não abre mão de oração. E aí eu faço um paralelo com as nossas igrejas dos dias atuais. Por que a nossa igreja hoje em dia é uma igreja fraca? Por que a nossa igreja é uma igreja que não vivencia milagres? Por que a nossa igreja não vê os prodígios acontecerem? É porque aquilo foi para aquela época? Não. É porque a igreja não anda mais no caminho da oração. O Senhor me faz lembrar quando Pedro foi preso. A igreja não estava murmurando, a igreja não estava reclamando, a igreja não estava fazendo festa. Enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia o quê? Contínua oração por Pedro.
Pedro preso e a igreja dizendo: Senhor, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. E aí os irmãos conhecem a história. Deus envia um anjo no cárcere e de uma forma milagrosa ele tira Pedro atravessando até paredes. Aleluia. Isso é coisa para crente, né? Aleluia. É só crente que acredita nisso. Mas por que o milagre aconteceu? Porque a igreja estava no caminho da oração. Mas aí, irmão, sabe o que aconteceu com a nossa igreja de uns anos para cá? A nossa igreja se desviou. A nossa igreja se desviou do caminho da oração. Hoje nós andamos em outros caminhos, menos no caminho da oração. Porque eu digo para vocês, a hora que a igreja voltar a orar do jeito que tem que orar, a hora que nós realmente despertarmos para isso e entendermos que o segredo é a oração, vocês vão ver que as coisas vão começar a mudar. Vocês vão ver que sepulturas são fechadas, curas acontecem, os sinais da parte de Deus, eles acontecem no nosso meio sem forçação de barra. Por quê? Porque o caminho é a oração. Então, irmãos, eu não sei se as pessoas estão ficando doidas, ou se sou eu que estou doido, porque eu estou vendo hoje a igreja substituindo as coisas que são necessárias, essenciais para a sobrevivência, por entretenimentos. Estamos trocando palavra por louvor. Nós vamos em cultos aí, é 1h40, 1h45 minutos de louvor, de oportunidade. E palavra 10 minutos, 15 minutos, quando dá 20 minutos, 30 minutos. Quando não, a palavra tem que ser prioridade, a oração tem que ser prioridade numa igreja. A igreja tem que orar, tem que amar a oração. É só vocês observarem, irmãos, como a nossa igreja está desviada. E quando eu digo nossa, não é o Ministério Pura Graça somente, é a igreja de Cristo na terra. Está desviada do caminho da oração. Sabe por quê? Os cultos menos frequentados quais são? São os cultos de oração. As pessoas não têm prazer de ir mais para culto de oração. Quando chegam em um culto de oração, se tem oração de joelho, ninguém aguenta ficar 10 minutos de joelho. Chega, dobra o joelho, quando dobra, levanta, não aguenta mais dobrar o joelho. Eu fui em uma consagração há pouco tempo atrás, que lá as irmãs oram, é 2 horas de oração no início da consagração, e eu fiquei assustado, porque eu olhei, cheguei lá, as irmãs orando, já estava todo mundo sentado, e as irmãs orando, eu dobrei o joelho. Quando eu levantei, que terminou a oração, já estava todo mundo sentado conversando, e as irmãs de joelho, eu falei: meu Deus, porque a igreja se desviou desse caminho. A igreja não reconhece mais esse caminho, que é o caminho da oração. Agora deixa eu te falar, se você quer vivenciar milagres, irmãos, sem oração, dá não. Se você quer vivenciar o extraordinário de Deus na sua vida sem oração, dá não. Foi falado aqui de batismo com o Espírito Santo. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo sem oração, dá não. Lá em Atos dos Apóstolos, quando os 120 estavam reunidos, eles foram batizados, sabe por quê? Porque eles estavam há 10 dias reunidos aonde? No mesmo lugar. Fazendo o quê? Orando. 10 dias. Reunidos no mesmo lugar, orando. É por isso que foram batizados. Agora hoje a nossa igreja quer receber de Deus, mas não quer andar no caminho da oração. Agora também, para andar no caminho da oração, você tem que estar com o lombo preparado. Porque você vai vivenciar milagres. Você vai vivenciar o extraordinário de Deus. Mas agora, andando no caminho da oração, dentro da visão que Deus quer que você ande, você também vai enfrentar dificuldades. Mas entendendo que tudo aquilo que você está passando é por um propósito maior do que você. É o que Paulo e Silas enfrentaram. Tomaram chicotadas, foram envergonhados. E aí quando os cárceres se abriram e aconteceu aquele esquema todo, os homens da cidade que os açoitaram, sabe o que fizeram? Mandaram os soldados ir lá e dizer: pode ir embora, pode ir embora.
Porque eles acreditavam que o terremoto tinha sido por causa de Paulo e Silas. Eles acharam que era Paulo e Silas que tinham provocado o terremoto. E na verdade eles estavam certos. O terremoto não foi eles que provocaram, mas foi por causa deles. É verdade. Não foi eles, mas foi por causa deles que o terremoto aconteceu. Aí Paulo disse, não, calma aí. Quer dizer que na hora de me prender injustamente, vocês me prenderam, me bateram na frente de todo mundo, agora vai mandar eu embora? Vocês bateram foi no cidadão romano, irmão. É verdade. Agora fala para eles virem aqui e me levar na praça para todo mundo ver que eu sou inocente. É verdade. E quando eles descobriram que Paulo era romano, porque a lei ia contra um cidadão romano ser açoitado, rapidinho eles foram com o rabo entre as pernas, pedindo perdão a Paulo, imploraram para que Paulo não denunciasse eles e libertaram e disseram, agora saiam da cidade em paz. Meu Deus. Mas tudo isso acontece quando você anda na visão de Deus. Eles foram humilhados, mas foram lá, cumpriram um objetivo. E depois, do mesmo jeito que eles foram humilhados, Deus exaltou eles na frente de toda a cidade. E todo mundo precisou ver que realmente eles eram homens de Deus e eles estavam certos naquilo que pregavam. Então, meus amados, sem delongas, vamos terminar por aqui. Mas que o Senhor nosso Deus, Ele trabalhe no seu coração, que você volte às origens, volte a orar, ame a oração, ore, gaste tempo com oração, hora de manhã, hora de tarde, hora de madrugada, participa das orações na igreja, porque nós não podemos abrir mão disso. A nossa igreja não pode ser uma igreja apenas superficial, e para entrarmos nas profundidades com Deus, é através da oração, através da palavra, através da obediência. Sem isso vai ser impossível. Então, se você não entrar por esse caminho, irmãos, você vai continuar vivendo uma vida rasa, uma vida distante de Deus. Você, a sua vida inteira, vai ouvir, sabe o quê? As pessoas contarem testemunhos para você. Você vai repetir testemunho dos outros, mas nunca vai ter o seu próprio testemunho para contar. De dizer, olha, eu estava em oração e eu ouvi a voz de Deus falar audível no meu ouvido. Eu estava orando e Deus abriu uma revelação, sabe? Eu estava orando por alguém e na hora que eu orava essa pessoa foi curada. Mas eu conheço uma pessoa que orou e o milagre aconteceu. Amém, eu conheço um montão. Mas Deus não quer que você só conheça pessoas, Deus quer que você conheça Ele. Aleluia. É verdade. É isso que Deus quer de mim e de você, que você conheça Ele. Deus quer que do mesmo jeito que uns experimentaram, que você também experimente. Mas não depende de mim, não depende de Deus. Depende de quem? De cada um de nós. Amém? Vamos aplaudir a Jesus nessa noite. Que o Senhor nosso Deus fale de uma forma profunda através dessa palavra no seu coração. É verdade. Se chegar em casa, se você tiver curiosidade, abra Atos dos Apóstolos, capítulo 16, leia todo o capítulo e passe a fazer isso também. Sempre que você ouvir uma palavra, chegue em casa, abra aquele texto e leia todo o texto. Vê se o pastor pregou verdade, vê se realmente é desse jeito que está escrito, né? De repente Deus também vai falar contigo.